Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e essa é mais uma aula de Sociologia ministrada para os meus alunos do ensino médio que estão aí no período remoto. Esta é uma aula ministrada através do sistema Meet e que eu disponibilizo ela de forma pública e livre para facilitar tanto o acesso dos estudantes ao conteúdo, quanto também para quem se interessar aí pelos temas e debates a respeito dessa ciência tão importante e ao mesmo tempo tão instigadora que é a sociologia. E nós vamos aqui continuar as nossas discussões a respeito das regras do método sociológico, o livro do Emile Durkheim, de 1895, trabalhando aí com o tema a respeito da explicação à função social. Nós já vimos, né, a respeito do fato social, que é a especificidade ali da sociologia. Nós já vimos a respeito das regras que o Durkheim fala da observação do fato social. Nós comentamos também a respeito da divisão que o Durkheim vai falar, a respeito do fato normal e o fato patológico. E nós chegamos aqui, então, a respeito da função social. E lembrem lá que a sociologia é a ciência, não é, das instituições, da sua gênese e do seu funcionamento. Pois bem, então aqui o Durkheim ele fecha essa ideia, mostrando que a tarefa da sociologia, então, é a descrição, a classificação e a explicação das instituições sociais, dos fenômenos sociais, daquelas crenças, né, que são originadas pelo coletivo social. Gente, função, então, vamos lá, a descrição e a classificação, não é, são, vamos dizer assim, fáceis, não é? Você descrever os fatos, você classificar aqueles fatos, como eu já mencionei nas nossas aulas passadas, mas a dificuldade vai indicar que o Durkheim está justamente na explicação do fato social. Como que a gente explica esses fatos sociais? Principalmente pensando de que quando você indica a utilidade daquele fato social, você fala assim, cara, a política ela é útil para a sociedade, a família é útil para a sociedade. Gente, a utilidade ela não é a função social. A função social ela é maior do que isso. Né? O Durkheim, inclusive, aqui está apontando para uma outra perspectiva, aliás, né? Que já eu comento com vocês. E o Durkheim aqui, então, ele vai trazer para a gente que a explicação ela pode ser tanto causal quanto funcional. E o sociólogo tem que dominar essas duas formas de explicar. A explicação causal, gente, ela é justamente indicar a causa eficiente, né? Tá lá naquelas teorias aristotélicas das quatro causas, a causa eficiente, qual é o motor, qual é a força que gera aquele fato social. E aí tá aquela ideia da gênese, não é? A sociologia como a ciência das instituições da sua gênese. Então, é importante aqui que o sociólogo conheça as origens do fato social, as origens das instituições sociais, mas é importante entender que a história do fato não é o fato. Gente, isso é muito importante. Vamos pensar aqui a família, não é? A família, pessoal, olha só, a família, ela vem do latim famulus, que significa servo. Servo. Olha só, então significa o quê? Que lá na antiguidade, a família era uma unidade que necessariamente possuía servos, possuía escravos. Então a família, qual que era a função da família naquela sociedade antiga? Era justamente de conservação da propriedade, mas também de conquista dos servos, de ser uma unidade guerreira, uma unidade de violência.
Então, vejam, a família na antiguidade, ela não é a família dos dias atuais. A família dos dias atuais sequer é a família de 50 anos atrás, ou a família do Brasil colônia, por exemplo, que também era uma família muito ligada às relações de escravidão. Ora, a família de hoje em dia, se a gente for pensar para algumas classes sociais, e vamos pensar aqui também no conceito geral do fato social, para algumas classes sociais aqui no Brasil, a família ela tem um sentido muito mais de abrigo, de afetividade, de proteção dos seus que estão ali. E hoje em dia a gente inclusive aponta para famílias que não necessariamente vão possuir laços consanguíneos, laços biológicos entre si, se a gente for pensar aí que hoje a gente tem aí uma formação de famílias homoafetivas, o que é muito legal, cara. Agora, também respondendo aqui uma coisa, quando o Durkheim está escrevendo, ele está teorizando sobre as regras do método sociológico, e quando ele está utilizando o positivismo, aquela objetividade positivista, a gente tem uma impressão, e isso também é uma das críticas para o Durkheim, não é? Inclusive aquela palavra que eu já falei para vocês em outras aulas, em outra aula lá atrás, sobre o conservadorismo. A ideia aqui é que o Durkheim coloca as coisas, coloca a sociedade, né? A coisa que é a sociedade, o Durkheim coloca a sociedade de uma forma que parece que ela é parada, que ela é estática, ou melhor assim, que existem modelos sociais que são melhores do que os outros, e que não há transformação social também, e que a transformação social para o Durkheim, ela necessariamente vai ser ruim, vai ser negativa. E, gente, isso não é verdade. O Durkheim, ele entende o fato social como algo em dinâmica, em movimento, em constante transformação. Agora, o que é importante aqui, quando a gente entende essa questão da gênese, né, da gênese e da dinâmica do fato social, é justamente de que essa dinâmica, essa modificação social, ela não se dá por manifestações individuais. Ela não se dá por atos de vontade individual, ela não se dá por atos de sentimento ou pensamentos individuais ou ações individuais. As transformações sociais, elas acontecem pela própria sociedade. O motor que move a sociedade é ela própria. Então, isso é uma coisa que é importante da gente entender e que vai ter relação aqui com a questão da explicação funcional. Então, olha só, né? O Durkheim, quando ele está falando de explicação funcional, de função do fato social, é justamente a correspondência entre o fato, né, considerado e as necessidades gerais do organismo social. A explicação funcional para o Durkheim, ela tem uma relação com a harmonia social. Ora, o todo, a sociedade como um todo, como eu já falei para vocês, para o Durkheim ela tem um comportamento natural, ou seja, é um comportamento de autoconservação. A sociedade quer se autoconservar, a sociedade quer se manter. Por isso que a sociedade para o Durkheim, ela não é conflitiva, mas sim ela tem uma tendência de se amoldar, ela tem uma tendência de fazer com que os fatos sociais, de alguma forma, se amoldem, se harmonizem, convivam bem entre si. Então, se nós temos, por exemplo, no Brasil colônia, famílias escravocratas, a família como algo, vamos dizer assim, como um fato social, cuja principal função é manter aquela ideia de violência, aquela ideia de exploração de corpos humanos através da violência da escravidão, a família hoje, com sua questão afetiva, com sua questão que ultrapassa o laço sanguíneo, e inclusive ultrapassa essa ideia de normalidade sexual que finalmente, né, a nossa sociedade está revendo isso de forma cada vez mais constante e cada vez mais pujante.
Então, a família que nós temos hoje, ela se amolda, ela se encaixa em outras instituições sociais. Ela se encaixa e ela passa a fazer parte de um todo social, de forma harmônica. E isso a gente pode pensar não só na família, mas pensar na escola, mas pensar nas instituições sociais e políticas. E claro que teremos mentes, né? Existem mentes que vão contra aquela dinâmica social, principalmente aquelas mentes que moram, que residem no passado, mas que uma hora ou outra serão superadas, uma hora ou outra elas deixarão de existir, porque a força da sociedade é sempre maior do que a força do indivíduo. Então está aqui essa ideia de explicação da funcionalidade social. E aqui, gente, nós temos um Durkheim que aponta para uma outra perspectiva, que ele vai, inclusive, ele vai deixar ela mais clara, ele vai deixar essa perspectiva mais, vamos dizer assim, mais aparente no final da sua produção intelectual, que é justamente quando ele vai escrever aquele livro sobre a religião, que são as formas elementares da vida religiosa. Eu estou olhando para ela aqui, né? Que é o livro que ele vai publicar em 1912, que é um livro onde ele vai se afastar do positivismo e vai apontar para uma outra perspectiva, que é justamente a perspectiva do funcionalismo, que é pensar justamente nas funções que os fatos vão exercer na sociedade. Um outro ponto importante aqui, gente, só para a gente mencionar aqui, é a questão do fato moral. Pessoal, o fato moral, ele tem uma correspondência ali com o fato social. A moralidade, os valores sociais são importantíssimos para a sociedade e são fatos sociais. E, inclusive, os valores sociais, eles são, inclusive, coercitivos e exteriores aqui, que nós temos na sociedade. O fato moral, pessoal, ele é justamente regras de conduta. E vamos pensar que na sociedade, onde nós não temos regras de conduta, onde que nós não temos formas de agir já instituídas e que nós temos que aderir a essas formas, tanto na escola, como na religião, como no mundo dos esportes, no mundo político, no mundo jurídico, no mundo do trabalho. Todos esses fatos sociais, todas essas instituições sociais, elas necessariamente elas colocam para nós regras de conduta, regras de comportamento, como que nós nos comportamos em relação ao nosso corpo, em relação à nossa linguagem, em relação, inclusive, até mesmo à nossa vestimenta. Ele vai caracterizar, gente, o fato moral como coisas agradáveis de que gostamos e que desejamos espontaneamente. Estamos ligados com todas as forças de nossa alma e é tudo que aumenta a sua vitalidade, a vitalidade da sociedade, eleva a nossa. Tudo que aumenta a vitalidade da sociedade eleva a nossa vitalidade pessoal. E é por isso que nós gostamos do fato moral, nós gostamos dessa regra de conduta. Mas, gente, entendam o seguinte, nós gostamos, mas acontece que elas impõem a nós um esforço. A gente tem um preço a pagar, e nós pagamos. Nós pagamos esse preço de viver em sociedade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos novamente pensar aqui na criança, não é? Na criança, quando ela está adquirindo a linguagem, quando ela está começando a aprender a linguagem, coisa que vai acontecer mais ou menos ali com 1 ano e meio, 2 anos de idade e dali para frente. Vejam a dificuldade que as crianças têm em aprender a linguagem, em aprender verbos, em aprender adjetivos, em aprender a lógica da linguagem. Elas falam errado, mas ao mesmo tempo que elas precisam ter esse esforço para aprender a linguagem, elas fazem isso de forma prazerosa. Reparem como que as crianças gostam de falar as coisas errado e perceber que elas falaram errado e dar risada com aquilo.
Percebam como que muitas vezes a gente tem esforço para ir para a escola. Ir para a escola é um preço que nós temos a pagar, mas o valor que nós recebemos, ao contrário, não só em termos de formação, mas em termos de socialização, de amizade, de poder dar risada, de fazer uma bagunça, não é? Como que isso é importante para nós. E percebam como que de 2020 para cá isso se modificou com a pandemia do coronavírus. Né? O fato da gente não ir para a escola acaba trazendo tristeza, depressão, um vazio, não é? Então, essa ideia do fato moral, pessoal, ele vai dizer, o Durkheim, que é como se fosse a dualidade do sagrado. Se por um lado tem aquilo que é proibido, aquilo que você não ousa violar, e lembrem daquilo que eu já falei da coercitividade, é proibido. E se você viola, você vai pagar um preço. Desde um olhar de reprovação até uma indiretinha no Twitter ou até mesmo penas muito mais severas. Mas também, gente, quando a gente está falando do fato moral, dessa coercitividade, a gente está falando aquilo que é bom, o que é amado, o que é procurado. Quando o estudante de ciências sociais ele toma contato pela primeira vez com essa teoria do Durkheim, geralmente a parte da coercitividade ela fica muito pesada, gente, porque uma coisa coercitiva é uma coisa obrigatória, é uma coisa que nos coage, é uma coisa que tira a nossa vontade. Mas no Durkheim, a coação ela tem muito mais uma ideia de acolhimento. O fato social, ele não é aquilo que nos obriga. Ele nos obriga, mas ele é principalmente aquilo que nos acolhe. Quando nós estamos dentro do fato social, dentro da instituição social, principalmente agora na sociedade moderna, é o momento que nós somos acolhidos. Então, ali é onde ele vai dizer que nós não poderíamos pretender sair da sociedade sem querermos deixar de ser homens. A sociedade é aquilo que nos transforma em homens, é a sociedade que nos humaniza. E aí vejam que coisa interessante. Se o Durkheim tem uma perspectiva até naturalista da sociedade, da sua origem e do seu desenvolvimento, ele vai ver aqui, né, que é na sociedade, inclusive, que nós rompemos com a natureza. Porque não existe um homem natural. O homem ele só pode ser construído dentro da sociedade com suas regras de conduta, com sua linguagem, com a sua simbologia e com todas as suas instituições e os seus fatos sociais, inclusive com a sua consciência social, com a sua consciência que emerge para cima dos indivíduos e que acaba nos obrigando, que acaba dando uma dinâmica própria para a sociedade. Pessoal, essa era a nossa parte metodológica do Durkheim, junto com todos os outros vídeos que eu falei para vocês anteriormente. Eu sei que é uma parte cansativa, é uma parte até difícil. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos mencionar aí outras partes da teoria do Durkheim, mas eu espero que vocês tenham gostado até agora, que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham dúvidas, como sempre, me procure nos canais que eu já disponibilizei para vocês. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem com saúde. E, mais uma vez, vamos nos despedindo dessa videoaula. Valeu!